Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Já está aqui do meu lado o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Guarujá, professor Cândido Garcia Alonso, que vai conversar hoje conosco aí sobre algumas novidades aí no âmbito da administração municipal de Guarujá e também sobre questões do cotidiano da cidade. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalinho bem rapidinho e já voltamos já para a entrevista. Fique conosco que é muito rápido. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, amigos, voltamos para então iniciarmos a entrevista com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Guarujá, o professor Cândido Garcia Alonso. Como eu falei no início, o programa Assunto Cidade debate alguns dos principais assuntos e não poderíamos nos furtar de debater este que tem sido o principal assunto aí dos veículos de comunicação pelo Brasil e até pelo mundo afora, a questão do linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, ocorrido no Morrinho, o qual o professor Cândido, que é professor de filosofia, inclusive, né, pode nos fazer, inclusive, uma breve, quem sabe, uma pequena avaliação aí de todo esse processo de, talvez, possamos chamar de histeria coletiva, talvez, né, e também com essas nuances aí causadas pela divulgação do boato por meio da internet. Valdir, eu acho que a gente poderia... Nem te dei boa noite, né?
Desculpa, esqueci até de lhe dar boa noite. Eu já fui entrando no papo. Eu até esqueci também. Desculpa. Primeiro espaço para lhe dar boa noite. Mais cumprimentar todas aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Claro. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no seu programa e a gente poder debater. Essa questão que você coloca, Valdir, é uma questão ímpar. A gente tem analisado ela e tem analisado outras coisas similares. O que é que a gente pode estar tirando de lição desse fato que aconteceu envolvendo uma pessoa, uma senhora, que foi linchada por um grupo de pessoas num determinado local e que não necessariamente precisava ser aqui, pode ter sido acontecido isso em outros locais, como acontece cotidianamente, a gente percebe isso. É claro que a manifestação daqui, da maneira que foi feito, e mais ainda, hoje a gente tem um instrumento que se chama celular, que permite estar gravando e postando as imagens, isso acaba chocando mais, porque a gente vê as imagens e fica mais chocado. Mas uma lição, isso foi fruto de princípio de uma informação distorcida que foi noticiada através de um instrumento de comunicação hoje, querendo ou não, que é o Facebook, tá? E que chegou como um retrato falado de uma determinada pessoa que teria feito determinado ilícito. E aí as pessoas, quando veem aquilo, começam a ficar preocupadas. Quem postou o retrato falado, quem fez a divulgação daquelas fotos, daquela mensagem, de uma certa maneira contribuiu para divulgar uma mensagem que entrou no consciente de um conjunto de pessoas. E aí, a primeira questão que a gente coloca, e a gente estava discutindo isso ainda agora há pouco, é o papel da comunicação nesse episódio. A comunicação significa a transmissão de ideias. Quem tem hoje o poder para estar transmitindo ideias, as mensagens, e mais do que isso, dependendo, inclusive, da maneira como essas pessoas são aceitas pela sociedade, aquilo enraiza na pessoa e pode motivar essa pessoa a algumas ações. É como dizer, o Valdir hoje, apresentador, a partir do momento em que ele escreve, como eu tenho visto, por exemplo, alguns escritos seus quando saem no jornal, expressando um posicionamento, expressando juízos de valor sobre uma realidade, ou o Valdir que vem na frente das câmeras e fala alguma coisa, as pessoas que estão do outro lado da câmara, muitas vezes absorvem isso sem processar. E o sem processar significa, essas pessoas, elas se alimentam dessa informação, digerem essa informação, sem separar o joio do trigo, sem perguntar se aquilo é verdadeiro ou não, só porque a pessoa disse ou só porque a pessoa anunciou. Aí a gente vê a importância da responsabilidade daqueles que estão hoje à frente dos veículos de comunicação na hora que transmitem determinadas notícias, determinadas informações, da maneira como transmitem, porque isso pode ter um viés, isso pode levar as outras pessoas que não pensam e são pensadas. E o responsável pelo um veículo de comunicação, ele tem, como você disse, ele tem um papel, ele tem uma responsabilidade perante a sociedade, e quando ele erra, ele tem que assumir o erro. Imagine que aqui eu cometesse algum erro, uma leviandade, e aparecesse depois para me desculpar com um encapuzado para dar uma entrevista, como é o caso do responsável pela citada página, né? Dando entrevista de uma maneira disfarçada. Quer dizer, isso não é papel de quem se propõe a ser um divulgador de mensagens numa sociedade organizada. Né? Isso não é papel, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, Valdir. Eu estou colocando a questão, inclusive, do fato em si. Claro. Hoje em dia, nós temos pessoas que usam o Facebook. Vou pegar o Facebook. Vamos usar um exemplo mais evidente, mais significativo. Eu diria que há 4 anos atrás, o mais evidente era o Orkut. Todo mundo entrava no Orkut, compartilhava, entrava no grupo, dava lá a sua posição. Hoje o Facebook acabou, inclusive, substituindo o Orkut, até porque o pessoal posta mais hoje em Facebook. Eu pego o Facebook e compartilho uma notícia sua que você postou lá, sem averiguar se aquilo que você está postando confere com a realidade ou não. Quando eu compartilho, de uma certa maneira, eu estou sendo conivente e estou reproduzindo uma mensagem. Tá? Uma mensagem que pode ter sido falsa na sua origem, mas eu estou ajudando a reproduzir. Eu aprovo porque você teve a mesma, aparentemente você teve a mesma opinião que eu. Pois é. Ao mesmo tempo, às vezes, não só compartilho, como eu também acabo emitindo um juízo de valor.
E o que é um juízo de valor? É quando a pessoa manifesta uma opinião sobre um determinado fato. Aquela sua opinião, tá, de achar bom ou ruim, certo ou errado, é um juízo de valor. Só que é um juízo de valor que muitas vezes não corresponde aos fatos. Tá? Lembra Cazuza, que a sua ideia não corresponde aos fatos e o tempo não para. E realmente o tempo não para. Por quê? Eu, quando expresso uma ideia que não corresponde aos fatos, essa ideia está se divulgando no tempo, e ao estar divulgando no tempo, passando o tempo, ela está espalhando. E tem aquele ditado, né, que a mentira ou a fofoca é que nem aquelas penas de um travesseiro que eu jogo ao vento para recolhê-las depois. A primeira impressão é sempre a que fica, né? A primeira impressão é sempre que fica. E as pessoas muitas vezes acabam divulgando, espalhando notícias que não correspondem ao fato, e isso acaba prejudicando ou levando a um prejuízo moral às outras pessoas. Eu divulgar aqui algo que não corresponde ao fato do Valdir, dizer que o Valdir realizou determinado ato, fez determinada coisa, proferiu determinada palavra, depreciou determinada pessoa, quando eu falo isso, um outro vai já falar assim, ó, o Valdir fez, não vai falar que o Cândido disse que o Valdir fez, vai falar, o Valdir fez isso, jamais categoricamente. O que aconteceu na prática, as pessoas vão começar a ter uma visão do Valdir equivocada, uma visão que não corresponde aos fatos. Como, por exemplo, olha, é comum eu encontrar no Face pessoas dizendo, não, porque a prefeita Antonieta mora em Santos, não, porque a prefeita Antonieta mora no Guarujá, porque alguém quis passar essa ideia de que ela não mora. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não corresponde aos fatos. E hoje, se você perguntar para 10 pessoas onde que a prefeita Antonieta mora, é capaz de 9 falarem que ela mora em Santos. Mora em Santos. Por quê? Porque algumas pessoas, agindo de má fé, mentindo, dizem que ela não mora no Guarujá. É isso que é a questão da responsabilidade da informação. Por isso que é preciso bater nessa tecla sempre e que, de todas as lições que fiquem, que essa fique bem clara, que buscar informação, divulgar informação, requer uma dose de responsabilidade que não é encapuzado que você vai conseguir resolver isso. Agora, tem a nuance do linchamento em si, né? Que você estava falando filosoficamente aqui, uma discussão muito interessante no intervalo, sobre essa tendência das pessoas quererem parecer iguais às outras e aí, no caso, acaba virando uma histeria coletiva. Pois eu estava comentando contigo, eu tenho um autor espanhol que eu li muito, inclusive na época de faculdade, chama Ortega C, e ele tem um livro que lá na década de 40 e 50 fez muito sucesso, chama Rebelião das Massas. Quem puder pegar esse livro e fazer uma leitura dele, tá? Rebelião das Massas, de José Ortega Gasset, tá? É um livro que é atual. É um livro que é atual porque ele costuma dizer que a massa, querendo ou não, é aquele conjunto de pessoas que age, porém, o agir dessas pessoas não está baseado no senso crítico. Não são pessoas que, de uma certa maneira, pensam a realidade, pensam a sua história e como transformar a sua história. São pessoas que procuram ser iguais às outras pessoas. E quando eu procuro ser igual aos outros, de uma certa maneira, eu deixo a minha identidade de lado e passo a querer incorporar uma identidade daquilo que eu não sou. Ser reconhecido como outro, muitas vezes, querer parecer como outro, nada mais é do que negar aquele eu que sou. Tá? A minha essência como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que é diferente dos demais. Que tem que ser diferente. Sim, sim. Não precisa ser igual. Não, nem tem como ser igual. Até porque, eu até usando uma expressão que ele usava, e quem foi meu aluno sabe que eu usava muito essa expressão, perguntava, eu quero que vocês me expliquem agora o que significa eu sou eu e minhas circunstâncias. Dizer que a pessoa, ela tem característica que é intrínseca dela. Assim como meus dedos não são iguais, são diferentes, mesmo sendo os meus dedos, as pessoas também não são iguais, mesmo nascendo de mesmos pais, são diferentes. A família que tem 2 filhos, que tem 10 filhos, não vão ter todos iguais. Se são gêmeos, não vão ser totalmente iguais. Existem características intrínsecas que são próprias de cada um deles. Então, esta questão de procurar ser o que eu sou, às vezes dentro da nossa sociedade é muito criticado, questionado.
quem é diferente é marginalizado, quem é diferente é questionado. Então, muitas pessoas, para não serem questionadas, acabam indo para o senso comum. E o senso comum, o que é? É fazer da mesma forma que os outros fazem. É agir sem pensar. Essa atitude desse conjunto de pessoas foi uma atitude onde não existia ali um pensamento crítico, mas foi uma ação instantânea, uma ação de quem se envolve numa turba. E a turba nada mais é isso, aquele conjunto de pessoas que procuram agir juntas, porque juntas elas não são reconhecidas, porque juntas elas não assumem responsabilidade, porque juntas elas se sentem, entre aspas, protegidas. Eu diria isso. São ações desse tipo que revelam, muitas vezes, a necessidade de se discutir mais o papel da pessoa humana no mundo e como essa pessoa se constrói dentro deste mundo, aqui e agora. Com certeza. Gostaria de ter sido seu aluno, viu, professor? Eu gostaria de ter você como meu aluno, porque você seria um grande inquisitor e isso ajuda. Professor, o assunto, logicamente, levou o nome da cidade de Guarujá a um destaque aí, vamos dizer, negativo, né? Não dá para se negar o quanto a imagem de Guarujá esteve de forma negativa nos veículos de comunicação. A prefeita Maria Antonieta de Brito emitiu, inclusive, uma nota oficial, onde ela lamenta, logicamente, o ocorrido, e, inclusive, informa que conhecia a Fabiane, né? Este assunto foi debatido no ambiente da administração municipal de uma forma pelo menos, que fosse provocada esta reflexão entre os membros da administração direta? Olha, eu diria primeiro que a prefeita Antonieta lamentou o fato em si, porque realmente aquela pessoa que veio a falecer, ela participava da comunidade São João Batista no Morrinhos, tá? Naquele dia, inclusive, que ela estava indo à comunidade pegar a sua Bíblia, conforme relato da própria família. Segundo, lamenta a maneira também como se distorceu, porque, querendo ou não, nós vimos no Fantástico que falaram que essa pessoa morava na favela Morrinhos. Ora, não é na favela Morrinhos que ela morava. O bairro do Morrinhos, tá? Todos nós sabemos que ele foi construído ao longo dos anos. Tá? Existem problemas de regulação fundiária num determinado trecho do Morrinhos, principalmente no Morrinhos 4, onde nós temos ali palafitas, mas a grande maioria das pessoas que moram no Morrinhos moram em casas de alvenaria. Dificilmente se encontra um barraco no Morrinho 1, 2 e 3. A grande maioria é tudo casa de alvenaria, então não dá para falar que é uma favela. E mesmo no 4, onde ainda há problemas de regularização, há trabalhadores que moram. Em todo ele nós temos trabalhadores. Então, houve uma tentativa, talvez, de depreciar a situação do bairro em si. Tá? Isso é lamentável, ela lamentou, foi solidária com a família, referente a isso, e cobrou, inclusive, da polícia as ações necessárias. E é importante dizer também o seguinte, que paralelamente a isso, Valdir, ela teve que também ser obrigada a tomar algumas atitudes, assim como também a Câmara tomou, semana passada, de ir à Justiça para preservar também a sua própria integridade, porque começou-se a espalhar no Facebook algumas mensagens, aonde, no caso dela, colocaram um retrato falado, e algumas pessoas dizendo que ela também deveria ser surrada, deveria apanhar, incitando, portanto, a uma violência contra ela. E o mesmo aconteceu contra os vereadores, onde eles entraram também com uma representação, porque um determinado cidadão também postou no Facebook, tá, um pedido, ou incitando a agredir os vereadores. E aí depois a pessoa fala assim, posta, os outros acham, 3, 4, tu é vereador, vai apanhar aqui agora. Mas por quê? Porque está apanhando porque o outro mandou, porque o outro falou? Aí o outro fala assim, não mandei eles agredirem. Aí vai tirar também depois o corpo dele fora, se acontecer alguma coisa. Eles agrediram porque quiseram, não fui o responsável, como, entre aspas, o responsável dessa página no Facebook. Tá? Mas essa discussão pediu também para que, na oportunidade, tanto uma assistência social pudesse estar acompanhando um psicólogo família, porque a gente sabe o quanto isso acaba sendo traumático, em especial porque tínhamos aí uma adolescente, filha, e que sofreu com a perda da mãe. Bom. Temos aí também essa questão, apesar de lamentar todos esses fatos aí,
temos que reafirmar sempre isso, né? Que o município de Guarujá não é composto, aí, como você bem falou, como acabou aparecendo distorcidamente aí em alguns veículos de comunicação, esta cidade de justiceiros, né? Que acaba, que esse fato poderia ter acontecido em qualquer local, como acabou acontecendo já, como reflexo, talvez, sim ou não, disso, mas, quer dizer, não se sabe onde isso pode parar, né? Porque a divulgação da mensagem ela é tão instantânea que mal dá tempo da pessoa ver a versão seguinte. Né? Valdir, esse fato nós encontramos volta e meia, até mesmo nas unidades escolares. Quem não viu numa unidade escolar um adolescente, seja menino ou menina, tá, ser agredido por 5, 6, 7 de uma vez só, por motivo de futilidade, banalidade. A menina porque olhou para o namorado da outra, aí a outra pega 4, 5 coleguinhas e na hora da saída vai e agride e bate. Olha, como diretor de escola, tá, eu já presenciei mais de uma vez esse tipo de ação, seja para adolescentes, para meninas como para meninos. Esse tipo de barbárie, esse tipo de ação, aonde eu me reúno com a minha gangue, com o meu grupo, tá? Para pegar o outro que está saindo da escola, porque o outro olhou atravessado para mim, porque a outra olhou para o meu namorado ou para a minha namorada, tá? Esse tipo de atitude é comum, lamentavelmente é comum encontrarmos muitas vezes nas escolas. Semana passada saiu uma matéria, inclusive, que foi postada, de uma situação numa cidade do interior, de outro estado, onde pegaram 3, 4, pegaram uma menina e deixaram ela pelada. Exato. E bateram nela, e bateram na cabeça dela. E a menina poderia, inclusive, ter, pela lesão, sofrido vindo a óbito. E quantas foram? 3, 4 meninas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de atitude, de ação que aconteceu com esta senhora aqui no Guarujá, não é fato isolado. Na realidade, ele nos remete novamente a uma reflexão sobre, muitas vezes, a ausência de valores, a ausência da presença mais firme da família, tá? A presença do respeito à dignidade do outro. Isso é um fato. Essa reflexão leva-nos a discutir essa questão ética, essa questão moral, que permeia a relação da nossa sociedade hoje. Tá certo. Bom, queria agradecer, como professor de filosofia graduado que pela oportunidade de estar debatendo esse assunto aqui no programa Sociedade, mas também não tivemos nos últimos dias só notícia ruim, não. Tivemos muita notícia boa. Tem um poupa-tempo anunciado aí para Vicente Carvalho. Guarujá ganhou uma nova maternidade que dará ênfase ao parto humanizado. Tem notícia nova sobre o aeroporto. E o professor Cândido Garcia Alonso, professor de filosofia, Cândido Garcia Alonso, que aceitou nosso convite para participar hoje do programa Sociedade, tem propriedade para falar de todos esses assuntos assim que terminarmos o nosso pequeno intervalinho comercial, que é rapidinho. Voltamos já, fique com a gente. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13 3308
988-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310 Barueri. Telefone 11 2424 8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Bem, amigos, voltamos então para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Cândido Garcia Alonso, que ocupa atualmente a titularidade da chefia de gabinete da Prefeitura Municipal de Guarujá. É o chefe de gabinete da prefeita. No primeiro bloco, conversamos aqui sobre esse lamentável episódio registrado em Guarujá na semana que passou, o que ocasionou com o linchamento e morte de uma dona de casa, um morrinho, causado aí principalmente por uma, que a gente pode chamar aí de uma histeria coletiva e também com boa parcela de responsabilidade, de irresponsabilidade de uma página numa rede social mais voltada aí para o município de Guarujá. De qualquer forma, o assunto acabou suscitando aí até certa revolta, né, de alguns moradores até da cidade, por quanto o bairro Morrinho, por exemplo, que comporta uma série, milhares de pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, foi tratado ali como se fosse um local, por alguns veículos de comunicação, como se fosse um local ali de marginais, uma favela dominada pelo tráfico e por todos os males da sociedade. Mas, como terminamos o primeiro bloco falando, os últimos dias não foram só de notícias ruins para o município de Guarujá. Queria perguntar ao chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Guarujá a importância da inauguração da nova maternidade no Hospital Santo Amaro, por exemplo. Pô, primeiro... É mais gostoso falar de notícia boa, né? Sim, com certeza. Principalmente notícia que era questão de compromisso, inclusive, da própria administração. Hoje você sabe que a prefeita, quando assumiu a administração, aqui na São João, 6 meses antes tinha sido inaugurado o Hospital Maternidade na Parteira. Entretanto, era um equipamento público que carecia de muitas coisas, até mesmo para atendimento ao parturiente. Não existia uma sala neonatal, de UTI neonatal, as parturientes, as mamães grávidas, quando chegavam, se tivessem problemas na hora do parto, dependendo da urgência e da emergência, tinham que ser colocadas em ambulância e levadas para o Santo Amaro. Sob um risco, né? Sob risco. De transferência, né? Portanto, não era um local, vamos assim, em condições dignas para que a mulher pudesse dar à luz ao seu filho, né? Foi fechado para sofrer uma reforma e uma adequação. No transcorrer dessa reforma, o Estado entrou com um pedido para a Prefeitura para transformar num hospital de infectologia, que também é uma carência dentro do município e da região. Foi aceito isso, e aí a administração assumiu um compromisso de, dentro do Santo Amaro, estar construindo a maternidade Ana Parteira, fazendo com que fosse um espaço onde a mulher que viesse a dar à luz, pudesse fazê-lo com segurança, tá? Com todo aquele atendimento, não só em termos das condições, mas também dos equipamentos, garantindo a saúde da mulher, como também garantindo a saúde do feto. Isso foi feito
foi entregue semana passada a ala do Santo Amaro, o Hospital Maternidade foi inaugurado. Temos lá hoje leitos que, na fala dos médicos, inclusive, não perde para os melhores hospitais particulares. Portanto, é um hospital onde vai ter leito público para atender tanto pelo SUS quanto por convênio, tanto por particular. Certo. Então, aquela pessoa, aquela mãe que vai lá, não vai ser discriminada, não vai ser um leito de segunda classe para o SUS e um leito de primeira classe para o particular ou para o convênio. É um leito e um tratamento. E melhor do que isso, né, os equipamentos. Então, nós temos as salas que são para parto, para cesariana, como também existem salas para o parto humanizado. E o parto humanizado seria lá uma sala específica, onde tem uma banheira, onde a mulher pode ficar dentro da banheira, tá, para que o nenê venha ao mundo de uma maneira mais tranquila, mais sossegada, mais calma. Isso tudo ajudando tanto na saúde da mulher, pensando na saúde da mulher, como também na saúde da criança. Esse equipamento, eu tenho certeza, junto com o programa Neovida, tá, que foi instituído pela própria Secretaria de Saúde, ele deve ajudar a reduzir ainda mais a incidência de mortalidade infantil, com uma incidência da mortalidade materno-infantil, ou seja, aquelas mães que vêm ao óbito no parto, como a quantidade de crianças que vêm a óbito, seja no parto, seja no pós-parto, nos primeiros dias, pela falta do atendimento ou das condições, inclusive, de higiene hospitalar. O senhor falou do programa Neovida no mesmo momento que eu ia justamente fazer essa ponderação, que a maternidade é um momento de chegada do bebê ao mundo, né? Sim. Mas a importância do pré-natal é fundamental para a redução da mortalidade infantil. Com certeza. E aí, as mulheres que hoje são mães, tá? E parabéns a todas elas, inclusive pelo dia que transcorreu, apesar que todos os dias é Dia das Mães, claro. Elas sabem muito bem o que significa fazer um pré-natal. É antecipar um problema, muitas vezes, que claro. Ou a mãe ou a criança tem. Eu lamento que muitas mães hoje são adolescentes. E eu já tive a experiência, volto a frisar, a vida de diretor de escola acaba nos proporcionando algumas experiências, às vezes, tristes. De ver, por exemplo, adolescentes que ficam grávidas e que escondem a gravidez da família até quando não dá mais. Até o 5º mês, até o 6º mês, até começar a aparecer já a barriga, aí não tem como esconder. E esse período ela acabou não fazendo seu pré-natal, não acabou tomando as vacinas que tinha que tomar, não acabou tomando a medicação que tinha que tomar para que tanto ela quanto aquele novo ser que viria ao mundo pudesse ter ambos saúde. Tá? E é isso que acaba contribuindo, muitas vezes depois, para o óbito. Porque o bebê, quando nasce com problemas que poderiam ter sido minimizados no pré-parto, durante a gestação, por um tratamento, por um acompanhamento médico melhor. Então, o acompanhamento durante o parto é fundamental, é importantíssimo. Assim como ter um equipamento de saúde, que é hoje o Hospital Maternidade Ana Parteira, lá no Santo Amaro, em condições de estar recebendo essas mulheres, para que elas possam, com mais segurança, tá, poder dar luz aos seus filhos. E o compromisso firmado também pelo hospital, pela direção do Hospital Santo Amaro, de entregar ainda em meados desse ano uma unidade ali onde funcionava o Hospital na Costa, né? Um outro equipamento hospitalar para a cidade. Né? Sim, a ideia, inclusive, do Hospital Santo Amaro, e aí numa conversa que eu já tive com o Urbano, seria essa: ao poder fazer do Ana Costa um hospital SUS, um hospital de porta entrada, não é de urgência e emergência, não é urgência e emergência, não é um pronto-socorro que vai funcionar lá, é onde eu vou ter leitos, que eu vou poder estar acomodando pacientes, onde eu vou poder estar fazendo algumas cirurgias, tá, de baixa complexidade. Eu alivio com isso o próprio Santo Amaro, para que o Santo Amaro possa estar se qualificando para fazer cirurgia já de média e alta complexidade. Tá? E uma coisa que é importante também salientar, o Santo Amaro, com este outro equipamento, junto numa parceria com a UNAEP, eles estão pleiteando, e existe toda a possibilidade do mundo da gente conseguir
ter na UNAERP, já a partir do próximo ano, um curso de medicina. Tá? E esse curso de medicina, queira ou não, também é muito importante para a cidade, porque significa que daqui a um tempo nós teremos estagiários de medicina da nossa cidade atuando nos equipamentos de saúde da nossa cidade, ajudando, portanto, a melhorar a qualidade de saúde do nosso município. Porque também não adianta, usando até as palavras do próprio governador Geraldo Alckmin, que participou da inauguração da maternidade, não adianta erguer um monte de prédio, um monte de unidade, se não tiver como o profissional e o equipamento para operá-lo. Nesse quesito, Guarujá está ainda sendo mais beneficiado ainda com o envio de mais 15 médicos cubanos para atuar no município de Guarujá. Tem cubano demais já no Guarujá, não? Não, brincadeira, nada contra Cuba, nem contra os haitianos. Não, nada contra os médicos cubanos, nem dos charutos cubanos também. Né? Nada contra. Não, isso demonstra uma preocupação que a administração vem tendo desde o início. É bom lembrar que a prefeita Antonieta, desde que assumiu o compromisso com a saúde, de reestruturar a saúde do nosso município, ela vem pleiteando e fez concurso público e contratou centenas de médicos. O grande problema, Valdir, na contratação desses médicos, entretanto, está na permanência deles. Você contrata o profissional, depois de um certo tempo ele pede a exoneração, porque ele arruma uma proposta melhor em outro local. E dependendo, inclusive, da especialidade, fica mais difícil ainda. Nós sabemos hoje que encontrar, por exemplo, pediatra é ouro. Pediatra é ouro. É uma categoria profissional na especialidade médica que é difícil de encontrar. Existem hoje poucos pediatras, mas existe uma demanda muito grande para pediatra. E aí, às vezes, a falta desses médicos. Como também esses médicos que vêm cubanos para cá, no programa do governo federal, vem também ajudar a atender a demanda das periferias. Porque o que a gente observa, que os médicos, depois de um certo tempo, ou eles vão para os grandes centros, onde eles têm a possibilidade, inclusive com seus consultórios, de ganhar mais, porque vão começar a atender particular ou convênios, e deixam o SUS de lado. Ao mesmo tempo, na periferia, a gente tem aqueles que acabam não ficando, não permanecendo. Entendi. A vinda desses médicos, não só cubanos, até porque não temos só médicos cubanos aqui no Guarujá. Temos médicos também de outros países aqui da América Latina. Eles vêm ajudar a fazer esse trabalho, principalmente nas UBSs, tá? Que é uma porta de entrada, uma porta onde eu posso estar acompanhando e prevenindo. E também nas unidades de saúde da família, né? Também o que acaba sendo importante para fortalecer esse programa, né? Sim, e são dois programas, tanto as UBSs hoje, ou as unidades de saúde da família, são dois equipamentos importantes para você, cidadão. Porque a partir do momento que você, por exemplo, encontra na unidade de saúde de família um acompanhamento rotineiro... Para não ficar doente, por exemplo, que é o contrário do pronto-socorro. Né? Que para sua diabetes ou para sua hipertensão. Exatamente. Então, se você tem esse acompanhamento cotidiano, se você tem um agente de saúde da família que foi ampliado na nossa rede municipal, se você vai nessa unidade de saúde da família, seja ela qual for, que foi ampliada essa rede do nosso município, com certeza você não vai precisar de ir para o PAN para ser atendido no caso de urgência e emergência. Nós temos hoje muitas pessoas que, às vezes, por falta desse acompanhamento primário, acabam tendo que se socorrer do PAN. Esse trabalho desses médicos que estão hoje nas UBSs ou nas unidades de saúde da família, os AFAs, tá, é muito importante para tentar reduzir a incidência de problemas que atingem a nossa população. E sejam bem-vindos. E em conversas, em entrevistas com o próprio secretário de saúde e com outros profissionais do setor, esse parece ser o grande desafio da saúde pública de Guarujá, e acho que um desafio até eterno, né? Convencer a população da necessidade de buscar os equipamentos de prevenção à doença, né? Não priorizar o atendimento no PAN, como muita gente está acostumado a ir no PAN, uma dor de barriga, vai no PAN da rodoviária e muitas vezes aquilo é originado ou pode ser muito bem evitado com um acompanhamento mais eficiente de sua própria saúde. O PAN ele poderia ser evitado, e aí, fazendo uma analogia como educador.
você não quer que seu filho, ou você não quer ficar de recuperação no final do ano, a prevenção qual é? É durante o ano estudar, é durante o ano fazer todas as atividades, é durante o ano participar do cotidiano da escola, verificar se seu filho está fazendo as lições, por exemplo, ou você fazer todas as lições. Com certeza vai tirar boas notas e não vai ficar no final do ano de recuperação ou retido por nota e frequência, muitas vezes. A mesma coisa se dá na questão do PAN. A necessidade do PAN é para aquelas pessoas que têm uma gravidade, que tiveram um problema sério e que precisam de estar indo lá. Não é simplesmente por uma dor de cabeça que eu tive, e essa dor de cabeça que eu tive, depois de 2 horas ela passa. Eu já tive um colega que falou assim, pô, eu fui no PAN, fiquei lá uma meia hora para ser atendido, não fui atendido. Aí depois, mas passou. Então ele não precisava ir para o PAN, ele não precisava passar pelo médico no PAN. O que ele precisava é ter um cuidado maior sobre a origem daquela dor que ele teve. Tá? E isso, muitas vezes, é uma questão de prevenção. E a prevenção pode ser feita com exames periódicos, seja nas USAs, seja nas UBS que temos hoje, seja através do acompanhamento até mesmo com os agentes comunitários de saúde, que vem fazendo um bom trabalho em várias comunidades, e a gente tem recebido, inclusive, elogio pela maneira como os agentes comunitários de saúde, bem como muitos médicos que temos hoje nas USAFAs, têm atuado. Certo. E eu falo isso até reforçando todas as vezes que o secretário de saúde ou qualquer outra pessoa do setor comparece aqui, e voltando àquele assunto do nosso primeiro bloco, é a responsabilidade que o veículo, o meio de comunicação, seja lá um programa, um jornal, um blog ou uma página no Facebook, que quer que seja, tem de informar com responsabilidade e a veracidade das informações. Esta batalha para que a saúde pública seja eficiente no município de Guarujá conta com o nosso apoio, inclusive, como sempre informamos, que a saúde pública conta com o Conselho Municipal de Saúde, com prestações de contas regulares, onde o cidadão, constitucionalmente, as pessoas morreram durante a ditadura para que as pessoas, hoje nós tivéssemos esse direito de opinar sobre como aplicar os recursos. Né? Professor, vamos mudar o foco só rapidamente antes da gente terminar. Nesse processo de autoafirmação do Guarujá, que todo mundo que gosta, que mora aqui quer ter, e como no caso do Porto, de Guarujá, essa coisa, é muito difícil ter alguma coisa que não esteja localizada em Santos. Né? Todo mundo tem que ir a Santos resolver alguma coisa. No caso da educação, é o maior exemplo. Tem que ir a Santos para resolver tudo, né, que a Divisão Regional de Ensino, apesar de Guarujá ter a maior quantidade de escolas, de alunos matriculados na rede estadual, tem que ir em Santos resolver porque está lá. Pelo menos no caso do poupa-tempo, vai acabar com essa história, né? Vamos ter um poupa-tempo em Guarujá. Tem previsão para começar a funcionar já? Não? Olha, se pudesse, amanhã seria a intenção da prefeita. O governador Alckmin tinha assumido um compromisso, né, de vir um poupa-tempo para o Guarujá, e a prefeita, assim como inúmeras lideranças, tá, lutaram desde o primeiro momento para que esse poupa-tempo viesse e fosse instalado em Vicente de Carvalho. Existiam alguns interesses de outras pessoas de que ele não ficasse no Guarujá, ficasse para o lado do Enseado ou ficasse ali pela Ademar de Barros. Mas a prefeita, volto a frisar, com o apoio, tá, de inúmeras lideranças, juntos conseguiram mostrar para o governador que o melhor lugar era Vicente de Carvalho. E em Vicente de Carvalho, ali no shopping Itapema, tinha um espaço que poderia muito bem abrigar o poupa-tempo, e não só abrigar o poupa-tempo, mas ser um local mais adequado. Fácil de estacionar. Fácil. Não só isso, eu me recordo que numa das últimas conversas, inclusive, que a prefeita teve com o secretário do governo Alckmin, ela deixou bem claro que aquele local estrategicamente era melhor, não só para o Guarujá, mas também para Bertioga, para a área continental de Santos. Por quê? As pessoas que vêm de Bertioga ou da área continental de Santos, bem como do Guarujá, chegam no terminal rodoviário ali facinho. E, portanto, se locomover do terminal rodoviário até o shopping Itapema, não chega nem digamos, a 500 metros. É próximo. Portanto, é muito mais fácil as pessoas ir para cá, em termos de mobilidade, do que elas terem que vir de Bertioga para atravessar para Santos, para ir num poupa-tempo em Santos. Então, facilita. E todos os cantos do Guarujá ficam mais fácil estar chegando aqui em Vicente de Carvalho.
Então foi uma conquista da população, uma conquista da população de Guarujá e de Vicente Carvalho, esse poupatempo que vai ficar no shopping Itapema. Já estão em tratativas para estar arrumando, já tem o espaço, inclusive para o próprio Detran também ficar ali depois fazendo a vistoria e fazendo trabalhos, que é uma área externa. Então vai alugar uma área interna e um pedaço de uma área externa para depois fazer emplacamento e tudo. É um serviço de utilidade para a população fundamental. Tá? Parabéns para a prefeita, parabéns para todos aqueles agentes políticos, lideranças que lutaram por isso. Foi um trabalho coletivo, não foi um trabalho individual, tá? Foi um trabalho onde as pessoas se uniram por um objetivo, por um objeto, que é o poupatempo, e tê-lo em Vicente de Carvalho. E para quem não foi, é excelente. Você telefona, agenda, a moça te informa tudo que você precisa levar, vai num dia, no horário marcado, tem uma fila, já tem teu nome te esperando e resolve as coisas com muito mais facilidade. Chega para lá naquela burocracia do Estado. E talvez aí com a promessa de ser um presente para a cidade no final de junho. A previsão é ser o mais rápido possível. Então agora estão só nas tratativas finais, já com aval, deve ser mesmo antes do final de junho, tá? Até mesmo pela própria questão do período eleitoral, para não ter que depois estar fazendo as coisas no período eleitoral. E não sei se o Rodrigo e a Kátia me permitem, mas a emissora Agora o TV vai estar lá, com um espaço lá. Vamos fazer ali as nossas gravações e estaremos ali também com as nossas instalações administrativas. E lhe agradecer muitíssimo pela entrevista. Antes de terminar, logicamente, o espaço para alguma ponderação final. Não, a primeira coisa, Valdir, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Volto a frisar, você é uma pessoa que eu tenho um respeito grande, você tem coerência muitas vezes nas questões que você pontua, coloca, de uma maneira crítica, porém de uma maneira onde vislumbra o crescimento e não como algumas vezes que assumem um papel similar ao seu e que não tem essa ponderação. Tá? Então, em primeiro lugar, quero registrar isso. Quero registrar também a importância dos meios de comunicação cada vez mais refletirem e levarem à construção da cidadania. E a construção da cidadania ela só se dá a partir do momento que as pessoas se reconhecem como cidadãos, se reconhecem como pessoas de direitos e de deveres, não só direito. E quando eu falo isso, é importantíssimo. E por último, não menos importante, agradecer a todos aqueles que nos assistiram, tá? Pela oportunidade de estar entrando no lar de vocês, debatendo ideias e trazendo informações e dizer que estou aí à disposição sempre precisar. Obrigado, professor, mais uma vez. E obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.